Mais uma vez é uma alegria estar com todos vocês, principalmente quando nós podemos, para mim, deixa eu voltar um pouquinho, principalmente quando no domingo, para mim, é um dia muito especial. Não sei como você o trata, mas para mim domingo é o primeiro dia da semana. Eu gosto de começar o primeiro dia da semana descansando. Então é uma grande alegria que o primeiro dia da semana, já logo no domingo, a gente pode descansar. Amanhã, como a gente está brincando agora lá no estado de São Paulo, amanhã é dia de corintiano, porque é segunda. Então, aí a coisa roda daí para frente. Amanhã começa outro dia, mas começamos o nosso tempo de período de trabalho amanhã. Eu gosto dessa ideia do domingo, principalmente porque eu creio na existência do Criador e eu creio que o Deus da Bíblia é o Criador, mas isso é algo pessoal, sou eu, Adalto. Muitos dos meus colegas, muitos daqueles que trabalham dentro do criacionismo não compartilham essa mesma visão que eu tenho. Eu tenho alguns, inclusive, que acreditam no criacionismo, trabalham dentro disso, mas para eles o Criador é algo totalmente irrelevante. Apenas sabemos que foi criado. O exemplo que eu dei do relógio, nós podemos estudar o relógio, saber que esse relógio foi criado e pronto, é tudo que eu preciso saber. Não me interessa quem criou, não me interessa como criou e coisas assim não fazem parte da história toda que eu tenho interesse. Então, para mim, o domingo é um dia muito especial. Aliás, todos os dias da semana são especiais, mas o domingo é mais especial, porque é um dia onde eu tenho a oportunidade de deixar as minhas atividades normais e poder gastar um pouco mais de tempo com aquele que fez todas as coisas, com aquele que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E isso faz sentido quando nós olhamos a questão da Bíblia e a questão da ciência. Na segunda palestra que eu gostaria de tratar hoje pela manhã, eu gostaria de tratar justamente essa questão de ciência e fé, onde nós encontramos as implicações religiosas, porque muitas pessoas, quando nós pensamos nessa questão de ciência e fé, as pessoas têm a tendência de dizer assim que fé, ou seja, religião e ciência, as duas não andam juntas. Depende qual religião e depende qual posicionamento científico. O que eu tenho procurado trabalhar aqui durante esses dias com vocês, justamente nessa questão da ciência, e por favor, eu quero deixar bem claro, eu estou sendo bem light na parte da ciência, então não tenho colocado praticamente quase que equações nenhuma, estou sendo bem superficial num certo sentido. E para muitas pessoas, quando nós trabalhamos assim, devido ao contexto, um grupo tão heterogêneo como que temos aqui, as pessoas falam, ele não está sendo científico. Não é essa a ideia. A ideia é passar uma informação. E nós estamos levantando questionamentos, tanto do posicionamento evolucionista, quanto apresentando propostas do criacionismo. Nem sempre as duas propostas discordam. Tem alguns pontos que são em comum. Eu já tenho mencionado, quero deixar bem claro um ponto que, como um exemplo, a questão da microvariação de formas de vida. O termo técnico que é usado é microevolução, mas isso não é uma evolução, isso é uma variação apenas. Então, a microvariação é aceita pelos criacionistas, é aceita pelos evolucionistas, ninguém tem dúvida disso. São vários pontos como esse que a ciência trata de igual para igual. Os dois chegaram à mesma conclusão, aquilo é verdade, é testável, nós entendemos como funciona. Agora, tem algumas premissas que não, são totalmente diferentes. Uma delas que tem sido um problema sério e gradativamente os naturalistas evolucionistas estão mudando. Até o final do século XIX, começo do século XX praticamente, um dos posicionamentos fundamentais para que a teoria da evolução, principalmente o aspecto biológico, pudesse ter ocorrido e chegado até aqui, é o que nós chamamos de uniformitarismo, ou seja, na vida do planeta Terra, na história do planeta Terra, ocorreram mudanças, mas poucas mudanças, muito pequenas, nada assim grande, extraordinário. Por quê? Catastrofismo são mudanças rápidas, são mudanças radicais. E dentro de sistemas biológicos, pelo menos nas propostas naturalistas, evolucionistas, não haveria tempo suficiente para que essas mudanças ocorressem. Ou seja, o que ocorreria seria assim, uma extinção em massa de muitas formas de vida. Então, dentro do naturalismo evolucionista, existe, até o final do século XIX, começo do século XX, havia muito pouco espaço para catastrofismo. Mas com as pesquisas, com alguns novos conhecimentos, os cientistas chegaram à conclusão de que alguma coisa havia acontecido no passado. Então nós tivemos várias ilustrações, como por exemplo a questão das eras glaciais,
ou de uma super era glacial no planeta, que teria sido um problema muito lento. Então o planeta teria esfriado, e depois, por algum processo misterioso, porque é misterioso, ele teria aquecido novamente, voltado a ter certas estruturas como as que nós temos hoje. A questão de um próprio catastrofismo em termos da queda de um asteroide aqui no nosso planeta, produzindo uma quantidade muito grande de sedimentos na nossa atmosfera, o que impediu a entrada da luz solar, o que causou essa ideia desse resfriamento, que teria possivelmente produzido uma era glacial e tudo mais. Ou seja, o catastrofismo, pouco a pouco, foi sendo algo questionado e começou a fazer parte do pensamento científico. Mas sempre assim, algo em pequena escala. Por exemplo, o catastrofismo, segundo a proposta naturalista evolucionista, que ocorreu há 65 milhões, teria ocorrido há 65 milhões de anos atrás, com a queda de um asteroide, isso aí teria acabado praticamente com os dinossauros no planeta. É interessante. Praticamente nessa camada onde você tem camadas de rocha, onde nós encontramos os dinossauros, tem uma certa quantidade de um elemento químico, principalmente o irídio, quer dizer, vários elementos químicos, mas o irídio é um deles, que o irídio geralmente vem de fora, não vem daqui da Terra. Então associa-se essa questão desse irídio que existe nessa camada mais ou menos de rochas que são datadas por volta de 65 milhões de anos, que geralmente é o limite superior de rochas, de camadas de rochas onde você encontra fósseis de dinossauros. Daqui para cima você não encontra mais. Então acredita-se que ali deve ter havido alguma coisa, ou seja, algo que veio de fora, daí vem a ideia do irídio, que teria detonado o planeta, ou seja, uma mega catástrofe, e teria acabado com os dinossauros. O grande problema que nós temos com essa proposta, nós não temos problema com o catastrofismo, mas é com essa proposta. É que existem formas de vida que são muito mais susceptíveis a esse tipo de catástrofe. Nós encontramos essas formas de vida, e vou usar o raciocínio evolucionista agora da coluna geológica. Nós encontramos essas formas de vida fossilizadas abaixo das camadas onde nós encontramos os dinossauros. Então significa que essas formas de vida, segundo a interpretação evolucionista, elas estavam vivas no planeta antes dos dinossauros. Nós encontramos essas formas de vida fossilizadas também nas camadas onde nós encontramos fósseis de dinossauros. Portanto, essas formas de vida também estariam vivas juntamente com os dinossauros. Mas lembrem-se que essas formas de vida são muito mais susceptíveis a esse tipo de catástrofe do que os dinossauros. Essas formas de vida continuam vivas no planeta hoje ainda. Agora, como poderíamos explicar? Estou usando toda a proposta evolucionista. Que uma forma de vida que é muito mais sensível a essa questão de um asteroide, de uma catástrofe dessa magnitude no planeta, como seria possível que essas formas de vida estivessem vivas antes dos dinossauros, junto com os dinossauros, depois até hoje? Ou seja, as mudanças no planeta teriam sido radicais. Para uma catástrofe como essa, que teria acabado com os dinossauros no planeta, obviamente essas formas de vida também teriam desaparecido. Elas não desapareceram. Isso aí coloca em questionamento esse posicionamento de que os dinossauros teriam desaparecido há 65 milhões de anos atrás, por questão de um grande asteroide e coisas desse jeito. São problemas que a ciência tem que tratar. Lembrem-se do exemplo que eu dei das gavetinhas. Nós abrimos uma gaveta. Quando eu pego a gaveta, por exemplo, de certos sedimentos, ou seja, da área de geologia, abro, começo a estudar a parte da geologia, vejo que tem certos sedimentos aqui nessa região, então isso aqui deve ter caído um asteroide, isso aqui é mais ou menos o limite superior entre a parte dos animais, aqui cheguei a essa conclusão, ótimo, aqui então teve uma catástrofe. Daqui para baixo tudo morreu, daqui para cima temos uma outra história do planeta. Tá. Isso é a geologia. Mas vamos abrir as outras gavetas também, vamos ver o que as outras gavetas têm a nos dizer. E se todas as gavetas abertas, gavetas que eu digo são áreas da ciência, pega a biologia, pega a paleontologia, pega a oceanografia, vai pegando todas elas, vai puxando todas essas gavetas. Ao abrirmos todas essas gavetas, elas darão ou não suporte para essa minha proposta? Se elas derem suporte para a minha proposta, então existe uma probabilidade de que isso que eu estou propondo esteja correto. O problema é que normalmente a ciência não faz isso. Normalmente, deveria fazer. É por isso que nós vemos, por exemplo, as ciências dos séculos XVI, XVII e XVIII, em que as pessoas, eles não eram apenas de um campo da ciência, eles tinham vários campos da ciência ao mesmo tempo.
E essa interdisciplinaridade hoje é necessária. Nós precisamos resgatar esses valores para as nossas instituições de ensino, onde um professor da biologia tem contato com o professor da geologia, que tem contato com o professor da paleontologia, que tem contato com o professor da astrofísica, para que essas ideias todas sejam ventiladas e nós não fiquemos trabalhando apenas dentro de pequenos cubículos de conhecimento, achando que aquilo que nós estamos vendo ali é a verdade, quando uma outra proposta, numa outra área, já foi demonstrado ser verdadeiro, que contradiz essa daqui. Então, há uma necessidade de nós termos esse tipo de trabalho. Estou dizendo isso por quê? Porque eu vou tratar de uma área agora pela manhã, a primeira delas, que é o catastrofismo, e é uma das áreas mais complicadas que nós temos nesse planeta. Porque tem muita coisa que tem sido dita a respeito do catastrofismo, muita coisa tem sido apresentada, tem sido trabalhado e muita gente tem rejeitado algumas ideias científicas com implicações testáveis, que inclusive têm sido testadas durante esses últimos anos, mas não tem sido aceita, ou seja, a ideia não tem sido aceita devido às suas implicações religiosas. Agora, o papel da ciência não é avaliar a implicação religiosa, o papel da ciência é avaliar a proposta científica. As implicações religiosas não é problema da ciência. Ah, mas esse tipo de teoria aqui aponta para Deus. Não interessa, eu quero saber se a teoria está correta ou não. Se essa teoria for testável, chegarmos nos laboratórios, ou procurarmos pelas evidências e encontrarmos, independente da implicação religiosa, a ciência tem que se ater a estudar aquela teoria. Nós não podemos estudar teorias baseadas em implicações religiosas, isso daí não é parte da ciência. A parte da ciência é testar uma teoria. Então, quando nós apresentamos uma teoria, vamos testá-las. Por exemplo, no livro que eu escrevi, quando eu trato da questão do catastrofismo, tem algo muito interessante que eu coloquei lá, não sei se vocês tiveram oportunidade, só vou ler rapidamente aqui. Tem 10 áreas que têm sido áreas de grande interesse da parte da ciência. São, num certo sentido, mistérios. Algumas delas, os estudos estão mais avançados do que outras. Em todas essas áreas nós temos teorias relacionadas de como isso teria acontecido. Só para saber, a primeira dela é a questão dos cânions que nós temos no planeta. Vou discutir um pouquinho deles daqui a pouco, falando um pouco a respeito deles. A dorsal meso-oceânica é uma cadeia de montanhas que está bem no fundo dos nossos oceanos. A mesodorsal oceânica atlântica, por exemplo, que fica certinho no meio da distância entre África e América do Sul, Europa e América do Norte, para vocês o contrário, né? Europa e América do Norte aqui, África e América do Sul, bem certinho o negócio, bem aqui no meio. De onde veio isso? Algo assim muito interessante, muito fascinante. Está lá na página 212 do livro, se você tiver com o livro por aí. Terceira questão dessas plataformas continentais e o chamado talude continental. Quando você vai na praia, algo que é muito interessante, só entrando no oceano, no mar, quer dizer, você percebe que a coisa vai afundando devagarzinho, né? Vai afundando, de repente, cai de uma vez. Por quê? Se tem milhões de anos, o próprio movimento, se a Terra tivesse milhões e bilhões de anos, o próprio movimento das marés, fazendo esse tipo de movimento, já teria levado sedimentos, fazendo com que essa descida fosse bem lenta até o fundo dos oceanos. Não teria esse talude violento como nós temos aqui. O pessoal que pesca lá na Bahia, o pessoal que gosta de pescar, eles falam assim, a gente vai pescar lá no barranco. E você fica imaginando o quê? Um barranco, os caras vão ficar sentadinhos lá no barranco pescando. Não é isso, eles pegam o barquinho deles, vão lá no meio do oceano, lá longe, está vendo o pessoal lá. Por quê? A hora que eles estão pescando aqui é onde tem essa caída violenta. Isso é o que eles chamam de barranco. Não é o barranco, morro, beira do mar. Eles pescam no barranco. E por que esse, entre aspas, barranco, esse talude continental existe em todo lugar? Isso é uma das evidências que o negócio não é o sistema do planeta, devido às marés que ficam indo na praia e voltando, indo e voltando, não é um sistema antigo, é um sistema jovem. A erosão das praias é pequena. Então nós temos essa área também. A própria questão de vulcão e lava é um outro mistério muito grande, porque quando você tem o magma aqui embaixo, e esse magma encontra uma rachadura para subir na rocha, a pressão é muito grande. Então tem uma rachadura, esse negócio começa a subir, só tem um problema. A rocha aqui em cima, ela é mais fria do que o magma. À medida que o magma vai subindo, ele vai esfriando, perdendo a sua densidade, ele funciona como um plugue. Era para ficar plugado, não era para ter vulcão.
tem um mecanismo aí que é meio estranho, que nós não sabemos exatamente como funciona. Tem teorias a respeito disso. Como que o magma consegue chegar até a superfície? A questão de água subterrânea é um outro problema muito sério. Não estou me referindo à água de poço artesiano, nem tampouco o aquífero do Guarani. Daí nós estamos tratando de 1 quilômetro, 2 quilômetros de profundidade. Estou me referindo a águas que nós temos encontrado pequena quantidade de água entre 9 e 12 quilômetros de profundidade. O problema é que essa profundidade, até a porosidade da rocha, é praticamente zero devido à pressão que está em cima. Ou seja, essa rocha lá embaixo não tem espaço para ter pequenos lugarzinhos onde moléculas de água vêm escorregar ali pelo meio para formar pelo menos uma quantidade mínima de água lá embaixo. Agora, como explicar essa água que é encontrada entre 9 e 12 quilômetros de profundidade? Isso é um outro problema. Quando nós estudamos rochas no fundo dos oceanos, nós vemos oscilação do campo magnético que ficou impresso nessas rochas. Porque uma rocha, por exemplo, uma rocha vulcânica, lava, quando ela solidifica, ela guarda certas características do campo magnético da Terra. Cerâmica faz isso também. Tanto é que hoje nós usamos um método de datação, que é conhecido como arqueomagnetismo. Você pega um pedacinho lá de cerâmica, tá? Você mede o posicionamento e a intensidade do campo magnético que ficou guardado nesse pedacinho de cerâmica. Daí você compara com os nossos quadros de movimentação do campo magnético em volta da Terra. Você olha, esse pedacinho de cerâmica, o alinhamento era esse, a intensidade era essa. Hoje o alinhamento é esse, a intensidade é essa. Você compara os dois, dá para ter uma ideia de quando aquela cerâmica foi feita. Então são mecanismos que nós temos usado em termos de datação. Então quando você olha no fundo dos oceanos, você percebe que nas rochas ali ficou guardada uma história do campo magnético da Terra. Alguns têm interpretado isso como inversão do campo magnético. Inversão seria algo mais ou menos assim. Se você pegar sua bússola, a agulha da bússola aponta para o norte. Alguns sugerem que no passado, se você pegasse a agulha, ela estaria apontando para o sul daí. Daí depois, mais algum tempo, estaria apontando para o norte. Porque o que foi descoberto é que existe uma oscilação no fundo dos oceanos. Só que a oscilação é de intensidade do campo magnético, não é uma oscilação voltada para a área específica de direção. Então não é uma questão de inversão, mas é uma questão de oscilação de intensidade, não oscilação de posição, de direção do campo magnético. Então isso é algo também muito interessante. As últimas 4 são as cadeias de montanhas, e as nossas cadeias de montanhas têm uma característica muito interessante. Elas apresentam esse aspecto. Não parece que elas foram levantadas por uma força aqui. A impressão é que algo assim aconteceu. Elas foram dobradas. Agora, quando nós trabalhamos com inércia na física, para você dobrar alguma coisa, principalmente algo que seja tão grande como cadeias de montanhas, você precisa ter velocidades, massa, um negócio assim absurdo para fazer isso. O movimento das placas continentais, como nós temos hoje, é um movimento muito pequeno, aproximadamente de 2 a 5 centímetros por ano, é o quanto elas se deslocam. Embora a massa seja muito grande, esse tipo de deslocamento não iria produzir dobramento de cordilheiras, ou de montanhas, de cadeias de montanhas e coisas desse jeito. Então, a própria formação das cadeias de montanhas é um outro problema. O encaixe dos continentes, como eu mencionei também, isso é uma outra coisa bem interessante. Tem muitas teorias aí nessa questão, os criacionistas, os evolucionistas, concordam que a Terra no passado teve um único continente, que era a Pangeia. Aí todo mundo concorda. O problema é o que aconteceu para hoje termos vários continentes. Aí a gente discorda. Então são explicações, mas lembra que nós estamos tratando de teorias, que precisam ser testadas. Uma outra também que é muito interessante é a questão de carvão e petróleo. Petróleo é um negócio absurdo, a quantidade de petróleo que nós temos nesse planeta. E petróleo é combustível fóssil. O problema é que o petróleo ele é encontrado geralmente entre 2 camadas de rochas impermeáveis. Ele é encontrado aqui no meio, geralmente na parte de cima você encontra um pouco de gás, tá? Aqui você tem petróleo. O petróleo tem uma densidade menor do que a água, ele fica flutuando em cima da água e tem água aqui embaixo. Normalmente nós encontramos uma rocha impermeável, um pouco de lama e água aqui, petróleo e um pouco de gás aqui em cima. Agora, essa ideia de que plâncton e tudo mais foi escoando lá para o fundo e daí esse negócio foi sendo solidificado, virou petróleo, isso daí a gente sabe que não funciona, a gente tem testado isso.
Tem que ter acontecido alguma coisa no passado nesse planeta que cobriu uma quantidade absurda da biomassa, soterrando esse negócio rapidamente, para que a gente tivesse tanto petróleo, tanto carvão como que nós temos hoje no planeta. Então são teorias que precisam ser testadas, tem ideias. E a última delas é a questão da grande quantidade de fósseis. É uma quantidade absurda de fósseis que nós temos nesse planeta. Absurda em que sentido? É muito raro termos uma planta ou um animal sendo fossilizado. E a quantidade que nós temos mostram que alguma coisa de grande proporção, ou algumas coisas, no plural, de grandes proporções teriam acontecido no passado. A pergunta que nós fazemos é, será que todas essas áreas estariam interligadas ou não? Ou será que foram eventos separados, que produziram coisas separadas durante a história do planeta? Então, em cima disso que a gente precisa trabalhar um pouquinho. Como já dei uma pequena introdução bem demorada, aí você já tem uma ideia do que a gente vai tratar. Então, vamos gastar esses próximos 30 minutos vendo isso daí. Estamos trabalhando, procurando responder essa ideia de como tudo começou. Essa é uma pergunta interessante. Dentro da ciência, do catastrofismo, que agora tanto criacionistas quanto evolucionistas têm estudado, nós temos visto que realmente o planeta Terra já passou por algumas situações de grande anormalidade, diferentes daquelas que nós encontramos hoje. Se foram uma só ou se foram várias, ainda está em aberto. Mas o questionamento continua. Dentro da questão dos criacionistas, uma proposta que eles têm, proposta básica, é que o planeta Terra já experimentou no passado pelo menos uma catástrofe global. Existe uma teoria muito interessante que é a teoria das hidroplacas. Outra teoria muito conhecida é a teoria das tectônicas de placas. E nós vamos tratar um pouquinho da teoria das hidroplacas. Essa teoria, ela procura descrever o rápido aparecimento dessa crista oceânica, essa cadeia de montanhas no fundo dos oceanos, a rápida movimentação das placas continentais, ou seja, África e América do Sul se afastando, não numa velocidade pequena como a que é hoje, mas no passado alguma coisa deve ter acontecido que elas se movimentaram um pouco mais rapidamente do que elas têm movimentado hoje, e a rápida formação também de canyons. E tem outros aspectos, não vou entrar em todos eles, mas vou mencionar principalmente esses. E rápida formação das cadeias de montanhas também, como expliquei a questão das dobraduras. Uma outra proposta é que os fósseis encontrados hoje, e a sua distribuição também na coluna geológica, é literalmente devido a um processo que nós conhecemos chamado liquefação. Só para explicar rapidamente, liquefação é aquele sentimento que você tem, aquela percepção que você tem, quando você chega lá no oceano, vai lá na praia, entra lá dentro da água, está com a água batendo ali pela sua canela, vem a onda, tchum, bate em você, e daí quando a onda volta, vai embora, você tem a impressão que o fundo seu pé está afundando. Isso daí não é uma impressão, é real. Isso daí se chama liquefação, é quando a área onde você está pisando perde a sua densidade, você afunda. Em terremotos é muito comum isso aí acontecer. Um que teve lá no Japão em 74, houve essa parte de liquefação do solo devido ao tremor. Um prédio de 11 andares, 7 andares afundaram. Você só vê os últimos 4 andares acima da superfície do prédio. Isso é o que a gente chama de liquefação. Então nós temos vários fenômenos como esse conhecidos no planeta. Então vamos tratar um pouquinho cada um deles, só para olharmos e vermos isso daí. Bom, primeiro, questão dos canyons. Essa é uma área muito interessante. Vocês têm aqui no Rio Grande do Sul, lá nas Serras Gaúchas, um cânion fabuloso. Lá nos Estados Unidos tem um que é muito conhecido como Grand Canyon. O Grand Canyon tem algo muito característico nele. Primeiro é o seguinte, é que se você olhar, as paredes do cânion são muito íngremes. O problema é que ali nós conhecemos os coeficientes de erosão do vento e da chuva. Nos é dito que esse cânion tem 6 milhões de anos. Ou seja, durante esses últimos 6 milhões de anos, à medida que aquele platô se elevava, o rio Colorado passava por ali e foi causando todo esse cânion. O problema é que nós não encontramos nem os sedimentos necessários para isso, e 6 milhões de anos era para ter feito com que as paredes do cânion estivessem totalmente já arredondadas. O fato de as paredes estarem íngremes, bem em pé, significa que o cânion é recente, e essa é uma característica dos cânions que nós temos no nosso planeta. As paredes ainda estão muito em pé, dados milhões de anos que esses cânions teriam sido formados. Nós sabemos que esses cânions são recentes.
a menos que alguma coisa tenha acontecido para que os coeficientes de erosão que nós temos tenham sido totalmente alterados, praticamente valores zero, por milhões de anos para que nada acontecesse. Porque os que nós temos atualmente mostram que a erosão é grande, é alta. Então essas paredes não deveriam estar em pé desse jeito, elas já deveriam estar totalmente arredondadas se nós tivéssemos milhões de anos se passado. Uma outra que eu mencionei são as montanhas. Algo que é muito interessante, se você observar, olha só essas camadas que nós temos aqui. Se você olha essa montanha, seria mais ou menos assim, uma camada da coluna geológica, outra camada da coluna geológica, outra camada da coluna geológica. Então você está vendo aqui as várias camadas da coluna geológica. Vamos colocar todas juntas. Então agora eu teria todas essas camadas assim. Segundo a proposta naturalista, Nicholas Steno foi quem fez essa proposta. Ele disse que uma camada teria se formado, resultante de movimentação de sedimentos em água, e ela teria solidificado. Com o passar do tempo, uma outra camada teria se formado. Com o passar do tempo, uma outra camada teria se formado, ou seja, existe uma sobreposição de camadas e essas camadas teriam se formado ao longo do tempo. Então, cada uma delas representaria uma era geológica. Essa foi a proposta de Steno, é a proposta aceita pela geologia evolucionista de hoje. Só que quando nós pegamos uma montanha, como essa que vocês estão vendo ali atrás, que você encontra essas camadas, imagina se essa primeira camada de rocha aqui estivesse sólida e eu tentasse dobrar. O que aconteceria? A rocha quebra, racharia. Agora, é bem fácil percebermos as múltiplas camadas. Aqui nós temos mais de 20 camadas da coluna geológica expostas. E essas camadas estão dobradas. Isso significa que o processo de dobramento ocorreu antes do processo de solidificação. Agora, se o processo de dobramento ocorreu antes do processo de solidificação, como explicar 20, pelo menos, camadas da coluna geológica sendo só barrinho, sem ter solidificado? Se você olhar aqui no topo, você não vai perceber rachaduras, não existem. O que aconteceu foi só um dobramento. Agora, como explicar esse dobramento? A quantidade absurda de estratigrafia que nós temos no planeta, ou seja, estratificação, olha a quantidade. Isso aqui são rochas, uma em cima da outra, como eu mencionei agora de pouco. Nós encontramos isso em todo lugar desse planeta. E algo que é muito fascinante também, como eu já mencionei agora de pouco, essa famosa cadeia de montanhas no fundo dos oceanos, a crista oceânica. Se olharmos aqui no fundo dos oceanos, pudéssemos tirar toda a água, olha as montanhas que nós encontraríamos lá. Eu costumo brincar com o pessoal que quem gosta de fazer rapel, canyoning, todo esse negócio, lá no fundo dos oceanos que é o tchan da coisa. É de tirar o fôlego, literalmente, porque é lá embaixo. Mas é fantástico o tamanho e a altura dessas montanhas, lá embaixo. Tem coisas de 7, 8 quilômetros de altura. Tem algumas delas assim que ultrapassam até o tamanho do Monte Everest, lá no fundo dos oceanos. Agora, como esse negócio todo teria surgido? E uma outra que é muito interessante é justamente aquela que eu mencionei, a questão de petróleo e fósseis. A quantidade é muito grande. Os cemitérios fósseis são os mais interessantes. Você encontra uma quantidade muito grande de animais, todos misturados ali. Então vamos estudar um pouco e ver o que isso tudo tem a ver. Nós temos duas teorias que trabalham com essas questões. Tá? As duas teorias partem de um mesmo princípio. O planeta Terra, no passado, ele teve um único continente. Hoje, são vários continentes. Então, nós sabemos que a Terra saiu de um único continente, a Pangeia, até chegarmos a vários continentes. Uma das teorias que tem trabalhado explicando isso, que é a teoria naturalista, ela trata do posicionamento atualista. O que significa isso? A América do Sul está se afastando da África, e a África da América do Sul. Os dois estão se afastando a uma velocidade de aproximadamente 2 a 5 centímetros por ano, que é a velocidade que a unha cresce por ano. Então, mais ou menos essa velocidade. Se deixar sua unha crescer um ano inteiro, no final do ano você vai ter uma ideia o quanto que a África se afastou da América do Sul e vice-versa. Eu não sei se vai gostar de fazer isso, é difícil coçar a orelha. Mas, de qualquer forma, você pode tentar fazer algo parecido. Então, essa é a velocidade. Segundo eles, o que estaria fazendo com que esses continentes se movimentassem? A teoria, basicamente, vou procurar ser o mais simples possível, a ideia seria mais ou menos assim. Essas grandes placas, elas estariam como que flutuando em cima do magma.
ou pelo menos de uma quantidade absurda que nós teríamos aqui embaixo de tipo de rocha derretida. Então o que acontece? Essa rocha derretida, a que está mais próxima do núcleo da Terra, ela estaria muito quente. Estando muito quente, a densidade dela seria menor, então ela subiria. Ao subir, encostar com a placa, que é o continente aqui em cima, essa placa continental, ela encostaria, esfriaria, a densidade aumentaria e ela afundaria de novo. Esquentaria, a densidade diminuiria, subiria, então funcionaria como um sistema de circunvecção. Tá? E esse negócio estaria empurrando a placa continental. O problema é porque, por exemplo, a África está indo para cá e a América do Sul para cá. Ou seja, os movimentos são assim aqui e do outro lado seria o contrário. Então, tem que ter uma região aqui no meio que alguma coisa está acontecendo ali que, se eles estão virando assim, esse meio teria que estar afundando. Em vez de ter algo desse jeito, nós temos algo desse jeito. Então tem algumas coisas estranhas ali no meio. O que eu disse algo desse jeito é justamente a crista oceânica, deveria ser assim. Se a circunvecção funcionou desse jeito, empurrando a América do Sul para cá, e desse jeito, empurrando a África para lá, que é o que nós temos medido, então o meio dos oceanos deveria ter quase que um tipo de um meio vale ali no meio. E o que tem ali é uma cadeia de montanhas. Um outro problema que temos com isso é que quando você tem rocha subindo, no caso o magma, tá? Encostando aqui e tentando empurrar esse negócio, tem um coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é muito baixo quando você tem, por exemplo, essa rocha toda derretida. Esse negócio encostando aqui iria aquecer a rocha aqui de cima, fazendo que uma parte dela aqui estivesse quase que próximo do ponto de fusão. Seria quase como você tentar fazer gelo e empurrar gelo. Ou seja, o coeficiente de atrito é extremamente baixo. Então tem todo um mecanismo que é interessante, mas nós não sabemos, primeiro, que força é essa que estaria empurrando os continentes. Nós não sabemos também, a outra que é importante, qual a origem da energia para produzir essa força, porque a massa que está aqui em cima é muito grande. Então esses questionamentos todos estão sendo relacionados com as teorias relacionadas com tectônicas de placas, ou seja, é uma teoria? É, mas ela precisa ser testada ainda mais. Fala-se que, por exemplo, quando você assiste lá o Fantástico, que não é uma fonte de informação científica, mas o pessoal diz o seguinte: não, a América do Sul está se afastando, daqui a pouco a gente vai encostar lá na China do outro lado, só daqui a alguns milhões de anos. Será que é isso mesmo? Como é que a gente vai chegar lá do outro lado? Que forças são essas que estão nos levando até lá? Então essa é uma teoria. Eu não vou tratar dessa teoria, já expliquei tudo que eu queria explicar a respeito dela. Essa teoria que eu acabei de explicar está relacionada com o atualismo, ou seja, as coisas sempre aconteceram desse jeito. Esse é o mecanismo pelo qual a Terra funciona. A ideia do catastrofismo e a teoria das hidroplacas está relacionada com algo diferente. Ou seja, o planeta Terra nem sempre funcionou desse jeito. Nós estamos vendo alguma coisa diferente daquilo que ele já foi no passado. Algo aconteceu. E essa teoria está relacionada com um lençol de água subterrâneo primitivo que deveria estar entre 11 e 12 quilômetros de profundidade. E esse mega reservatório de água, quase que em volta toda da superfície da Terra, teria chegado até a nossa superfície. Então essa é a ideia principal da teoria, mostrando que no passado, essa movimentação de placas continentais foi rápida, o aparecimento de cadeias de montanhas foi rápido, a formação dos cânions foi rápida, e tudo aquilo que nós encontramos no planeta Terra ocorreu num curto período de tempo e não em milhões ou bilhões de anos. Então vejamos um pouquinho a respeito disso. Essa teoria foi uma teoria proposta por Dr. Walt Brown. Deixe-me apenas voltar de novo naquele ponto que eu disse logo no começo. O papel da ciência é testar teorias e não testar ou ficar preocupado com suas implicações religiosas. O papel da ciência é testar teorias. É isso que nós devemos fazer. Então vamos pensar um pouquinho a respeito disso. A teoria do Dr. Brown, ela está baseada praticamente em alguns poços de grande perfuração, de grande profundidade. Esses poços foram perfurados na Rússia, um na Rússia, um outro na Alemanha. No da Rússia, 12 quilômetros de profundidade, no da Alemanha, 9 quilômetros de profundidade. Lá embaixo eles encontraram água, inclusive água com 2 vezes a salinidade da água do mar. Isso foi algo muito raro. A proposta baseada nisso
seria o seguinte, que o planeta Terra no passado ele possui uma geologia diferente daquela que ele possui hoje. Ou seja, se você pegar a Pangeia primitiva, as montanhas não seriam tão altas quanto as montanhas de hoje, nem o fundo dos oceanos tão profundos quanto o que eles são hoje. Ou seja, nós estaríamos tratando de uma Terra com uma outra geologia. Mais ou menos as montanhas da Pangeia teriam uma altura máxima acima do nível do mar de 2,5 km, assim, isso estourando. Hoje nós temos montanhas como o Pico Everest, vários quilômetros acima do nível do mar. Nós temos cordilheiras de montanhas que estão vários quilômetros acima do nível do mar. Antigamente, pelo menos dentro da proposta dessa teoria, não. Seria uma média de mais ou menos 2 km, 2,5 km no máximo. A média, segundo alguns modelos computacionais, não passariam de mais ou menos 1 km, 1,5 km acima do nível do mar. Então era uma terra muito plana. Não tinham todos esses acidentes geográficos que nós temos hoje. Também os oceanos não teriam mais do que 3,5 km de profundidade, esse é o limite deles. E lá embaixo, a cerca de 11, 12 km de profundidade, nós teríamos um lençol de água praticamente preso dentro de câmeras subterrâneas. Agora, essa teoria ela é dividida praticamente em 4 fases. Eu gostaria de tratar delas de uma forma bem específica. Primeira fase da ruptura, segunda fase, inundação, terceira fase, a deriva dos continentes, que nós chamamos de deriva continental, quarta fase, acomodação, quando o sistema começa a entrar em equilíbrio novamente. Então vejamos a primeira parte. Na primeira parte da ruptura seria como que essa água subterrânea teria chegado até a superfície. Existem várias propostas a respeito disso. Uma delas poderia ser a questão de impacto, ou seja, o corpo celeste vindo de fora poderia ter atingido a superfície do planeta. Ao atingir a superfície do planeta, produziria uma rachadura, fazendo com que essa água subterrânea chegasse até a superfície. Isso é algo que tem sido avaliado e o formato dessa rachadura, como vocês estão vendo aqui, uma parede, iria fazer com que a água lá de baixo chegasse até a superfície. Só que você teria praticamente 11 quilômetros de paredão para subir de água, chegar até aqui em cima. A própria pressão, o peso em cima dessa água, dessas placas que são as tectônicas hoje, pressionando esse negócio, faria com que essa água subisse em forma de uns jatos. Ou seja, você teria uma quantidade absurda de águas subterrâneas vindo de baixo rapidamente, isso daí passando por esse processo que é uma rachadura, fazendo isso como se fosse um tipo de um spray, jogando essa água até altitudes mais ou menos de até 50 quilômetros, lembra que é 20 quilômetros de altitude mais ou menos, a temperatura do ar ali é cerca de 50 graus abaixo de zero. Então você ia ter uma quantidade absurda de água chegando lá em cima, o que iria produzir uma quantidade muito grande de chuvas torrenciais e também muito gelo em pó. Agora as pessoas olham e falam assim, isso daí eu já vi na Bíblia, né? Já viu, abriram-se as fontes do grande abismo, as comportas do céu, isso daí eu já li. Isso daí é o quê? Implicação religiosa. Ciência não tem que se preocupar com isso. A ciência tem que se preocupar com o seguinte, existe a possibilidade disso ter acontecido? Se aconteceu, quais seriam as marcas deixadas? Essas marcas seriam coerentes e consistentes com isso? Então a proposta que nós temos, essa teoria, é que haveria essa rachadura. Essa rachadura teria uma característica muito interessante. Um grande impacto na Pangeia primitiva faria com que a rachadura se movimentasse ao redor do planeta Terra, nessas tectônicas, em mais ou menos 3 horas. Por quê? Isso é a velocidade do som na rocha, cerca de 5.200 metros por segundo. Essa é a velocidade que uma rocha racha. Então, quando você dá uma pancada numa rocha, ela sai rachando desse jeito, se pegar certinho o jeitão da coisa. 3 horas, mais ou menos, daria para você ter rachado o planeta de ponta a ponta, em termos das tectônicas. Aí você fala, bom, isso é interessante. E o que acontece depois? O que acontece depois é, essa água lá de baixo tem que subir, né? Tem muita pressão ali em cima, a água começa a sair. É interessante que quando essa água sai, ela começa a desbastar essa parte. Vocês estão vendo a água aqui, ela vai subindo. Isso aqui é um pedacinho do que antigamente era a Pangeia. Agora a Pangeia está rachada. Uma parte está indo para lá, outra parte vindo para cá. Está tendo um desbaste nessa região inferior. É interessante porque a região inferior é mais ou menos assim. A água está saindo por aqui e subindo esse paredão. Então ela vai passando, vai desbastando, desbastando, desbastando. O que aconteceria? Um sistema como esse aqui em cima, tá?
Então, eu estou mostrando para vocês a parte de baixo. O paredão e a parte de cima. Quando a água de baixo acabasse, o que aconteceria com o sistema? Desceria e ficaria desse jeito. Isso aqui é o talude continental. Isso aqui são as nossas praias. Se o mecanismo tivesse algo assim, tá? A água está subindo por aqui, estou olhando o perfil. A hora que o sistema todo descesse, essa parte aqui desce, a parte de cima afunda um pouquinho esse canto, que seria essa parte que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui seriam as nossas praias de hoje. Então a gente começa a estudar e ver que tem certa lógica no raciocínio. A teoria faz uma proposta baseada em coisas que a gente pode medir. Agora, essa inundação, segundo alguns modelos computacionais muito interessantes, mostram que essa água teria tido toda a vazão dela, dessas câmaras subterrâneas, entre 10 e 40 dias. Você fala, eu já li isso na Bíblia também. Mas outra vez, a ciência deve se ater à teoria, não às implicações religiosas. Se demorou 10 dias, 40 dias, 100 dias, 1 milhão de dias, isso aí não é problema da ciência. Quer dizer, não é problema em termos da religião, é problema da ciência, ela tem que verificar isso. Se essa água estava lá embaixo, quanto tempo teria demorado para chegar aqui? Aí nós começamos a testar essas ideias, porque até aí, muitas dessas coisas são apenas interpretação da evidência. Ou seja, encontramos água a 12 quilômetros de profundidade. Como essa água chegou lá? Tinha mais água ou é toda a água que estava lá? Encontramos essas certas características em termos do talude continental, das nossas praias, coisas desse jeito. Então nós estamos interpretando a evidência. Então isso é interpretação. Interpretação é questionável. As pessoas podem dizer concordo, podem dizer discordo. Mas isso, o concordo, o discordo, não pode ser feito com base religiosa ou em implicações religiosas. Tem que ser com bases científicas. Eu discordo disso por isso. Discordo disso por isso e pronto. Para a terceira fase, para nós entendermos um pouquinho. Na terceira fase, a coisa fica um pouco mais interessante, porque os conceitos começam a ser testáveis. Nós temos algumas coisas similares. Deixe-me simular um princípio. Imagina uma mola sob pressão, compressão. 2 pedaços de madeira em cima, por quê? Uma mola, se você aperta, a mola fica pulando. Então você coloca a madeira em cima para a mola não pular. À medida que você afasta esses 2 bloquinhos de madeira, a mola que está aqui embaixo, agora, por não ter mais pressão em cima dela, que é a madeira, mas ela ainda está sob compressão. Para ela aliviar a pressão, a compressão, ela faz uma pequena dobra. Acontece algo mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Esse é um processo interessante, porque se nós estivéssemos, por exemplo, indo no fundo dos oceanos, aqui uma rachadura, desse lado a África está se formando, aqui a América do Sul está se formando. À medida que os dois se afastassem, a pressão que haveria embaixo, ou seja, na parte do basalto, como ela está desaparecendo, o basalto, para aliviar essa pressão agora, ele subiria. Então você teria algo mais ou menos assim. Aqui o continente africano se formando, ali o continente americano se formando, e aqui no meio uma elevação. Você teria rachaduras longitudinais e rachaduras latitudinais. Agora, interessante a respeito disso é que nós olhamos isso exatamente no fundo dos oceanos. Ou seja, se uma rachadura tivesse passado por aqui, esse pedaço ia vir, começar a deslocar para cá, e aquele outro pedaço para lá, formando uma cadeia de montanha no fundo dos oceanos, do jeito que a gente tem visto hoje, que é a crista oceânica. As pessoas chegam e falam assim, não, peraí, você está falando de água vindo de baixo, inundando todo um planeta, agora, de repente, o planeta começa a mudar um pouquinho, os continentes se formar, você está falando do dilúvio. Essa é a implicação religiosa. Ciência não deve se preocupar com a implicação religiosa. Ciência deve trabalhar com a teoria, com a proposta. Então, olha só algo interessante. As pessoas chegam e falam assim, tá, mas e daí? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Agora você tem um planeta totalmente inundado. E como é que você explica para onde teria ido toda essa água desse planeta? Então, vejamos. Aqui você teria algo mais ou menos assim. Olha a parte lá de trás, você está vendo, por exemplo, a América do Sul totalmente inundada. Crista oceânica. Se esse continente, se essa placa continental se movimentasse rápida e de repente ela freasse rapidamente, olha o que aconteceria. Muito interessante. O que aconteceu? A água foi para algum lugar? Não, a água continua toda nos oceanos, porque agora os oceanos são mais profundos
e os continentes são um pouco mais estreitos e mais altos. As pessoas chegam muitas vezes nessa questão, eu vou só dar uma pincelada na implicação religiosa. As pessoas chegam para mim e falam assim: da onde teria vindo água para inundar até o Monte Everest? Olha a altura do Monte Everest. A pergunta é: tinha Monte Everest? Ou o Monte Everest veio depois? Ah, mas e as cadeias de montanhas? E as cadeias de montanhas já existiam antes ou elas foram resultado do dilúvio? Então, estou dando um parêntese com implicação religiosa. Vai pensando por aí. Um negócio que é muito interessante quando nós temos esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema, isso daí dá para a gente trabalhar um pouquinho, até mesmo usando a nossa imaginação, ou se você quiser pode até fazer um teste. Se você tiver um trem, você pode pegar um trem, não um trem mineiro, trem de verdade, solta esse trem em uma direção aqui e coloca um anteparo aqui na frente. Por exemplo, um túnel, tampa a boca do túnel. Então, na hora que a locomotiva vem com todos aqueles vagões, eles batem aqui, tem toda uma inércia nesse mecanismo. Lembra que quando a locomotiva dá aquela batida, tem uma ricocheteada também. Tá? Quando o trem resolve sair, a locomotiva faz clunk. Depende da impressão que os vagões estão indo para trás, depois blum, bate e volta tudo de novo. Esses tipos de coisas que a gente estuda. Então, o que é legal nisso? Tem um mecanismo como esse, um trem vindo. A hora que ele bate aqui, logo aqui no começo, existe o quê? Vai acontecer um grande encavalamento. O locomotivo e os próximos vagões vão ficar todos meio encavalados. Aqui no meio você vai perceber que vão ter vagões caídos para um lado e para o outro. E lá no finalzinho, devido a essa ricocheteada, ele vai produzir mais um pequeno encavalamento. Então, se você olhar o perfil desse negócio, teria algo mais ou menos assim: um encavalamento aqui, vagões caídos para lá e para cá, e aqui no finalzinho outro encavalamento. Se um continente se deslocasse para cá rapidamente, a hora que ele começasse a frear, ia ter vários encavalamentos. O encavalamento maior ocorreria, no caso, se o continente movimentou-se para cá e ele parasse rapidamente, o encavalamento maior aconteceria aqui. Aqui no meio você teria planaltos e planícies, ou seja, uma cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies, e uma cadeia secundária de montanhas aqui no cantinho. Que é mais ou menos um mecanismo como esse. Isso aí nós estudamos na parte de inércia. Agora, lembrem-se que uma placa continental movimentando-se a 2 a 5 centímetros por ano jamais produziria isso. Não existe inércia suficiente para produzir todas essas dobraduras que nós precisaríamos. Que nós vemos, não que nós precisaríamos, que nós encontramos. Agora, se você olhar, por exemplo, na América do Sul, você vai perceber isso de uma forma bem simples. Aqui nós temos o quê? A América do Sul se deslocou nessa direção. Aqui você tem a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, cadeias secundárias de montanhas. Na América do Norte, as rochosas estão aqui, que a América do Norte se deslocou para aquela direção, planaltos e planícies aqui no meio, cadeias secundárias de montanhas do outro lado. Para a África, que se deslocou do outro lado, ou seja, veio para a sua direita, aqui você tem cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies e algumas cadeias secundárias de montanhas ali. Lembra que esse é o bloco maior, a deformação não seria tão grande. Algumas coisas interessantes, você pegar, por exemplo, na Índia, tem uma região ali do Planalto Deccan, você vai encontrar uma quantidade absurda de lava solidificada. Vulcão nenhum do planeta, ou seja, se você somar todos os vulcões do planeta, eles não jogaram tanta lava junto quanto que a gente encontra nessa região do Deccan. Aqui você tem a formação dos Himalaias, dá para perceber que esse sistema foi empurrado para cima, as compressões. Então as montanhas seriam nada mais, nada menos do que compressões. As compressões desses movimentos. Só que isso não poderia ter ocorrido dentro do atualismo sugerido pela teoria das tectônicas de placas. Então nós temos duas teorias para serem testadas. É muito interessante. O problema é que a teoria das hidroplacas não tem sido aceita e não tem sido testada coerentemente devido às suas implicações religiosas. Agora, a implicação religiosa não é parte da ciência. Nós temos que testar a teoria independente das implicações religiosas. Tem um bom embasamento? Tem. Faz sentido? Faz. Então, hoje o que nós estamos vendo é todo esse contexto praticamente aí só essa estabilização do sistema. Por quê? Porque esse catastrofismo, pelo que tudo indica, foi recente. Tem aí os seus mais ou menos 4.000 anos, 5.000 anos por aí. Poderia ter muito mais do que isso, não. Devido as estruturas que nós temos no planeta mostrarem que foi recente. Você tem, por exemplo, os rios do nosso planeta, você pega o Amazonas, pega o Mississippi, pega o Nilo, o Congo,
Eles são rios gigantescos que derramam uma quantidade de sedimentos absurdas nos oceanos. É violento a quantidade de coisa que eles arrastam. Quando você faz um estudo da quantidade de sedimentos que está lá no fundo dos oceanos decorrente do que esses rios estão trazendo, é fácil observar que esses rios, dado as taxas atuais que eles estão levando, esses negócios aí não devem ter mais do que 5.000 anos. Os rios não podem estar correndo mais do que isso. Porque a quantidade de sedimentos no fundo dos oceanos é pequena. Se eles já estivessem correndo por ali há milhões e milhões e milhões de anos, obviamente a quantidade de sedimentos lá embaixo seria diferente. Então o pessoal fala, mas isso é devido a são mudanças geológicas que tem no planeta. Eu entendo, mas o rio está correndo há mais ou menos quanto tempo? A quantidade de sedimentos que nós temos lá no fundo. Nós temos cânions no fundo dos oceanos, que o corte desses cânions é tão grande, mas tão grande, que teria que ter tido uma corrente violenta. E você mede a corrente que tem ali hoje, é da ordem de mais ou menos 1 metro por hora. Isso daí não produz cânion. Então nós sabemos que coisas já devem ter acontecido no passado que mudaram a superfície do nosso planeta. Eu mencionei ontem à tarde um trabalho do Dr. Leonard Brand, lá da Cornell. O trabalho que ele fez foi o seguinte: ele pegou um tanque grande, estou só ilustrando ali em termos daqueles 2 galões de água para você ter uma ideia do mecanismo. Nesse tanque ele colocou muitos sedimentos, ou seja, partículas de rocha, você mirilha uma rocha toda, faz só pozinho de rochas, coloca, mistura com muita água e muita lama e produz um processo de pressão e descompressão. Isso aí seria equivalente a você ter 2 galões de água, um deles com sedimentos, o outro com água, e os dois interligados com um tubo. E coloca num tipo de como se fosse uma balança, uma gangorra. Quando esse daqui que tem sedimentos desce, o que tem água sobe. Daí a água desce por aqui, passa pelo cano, entra aqui por baixo, borbulha, faz com que os sedimentos aqui fiquem flutuando no meio da água. Quando o mecanismo inverte, o que tem água desce e o que tem solo sobe, a água daqui começa a filtrar pelo meio dos sedimentos, passa pelo cano, volta ali embaixo. Esse mecanismo é exatamente essa ideia desse tanque que o Dr. Leonard Brand trabalhou, produzindo pressão e daí descompressão. Um mecanismo como esse de pressão e descompressão produz aquilo que nós chamamos de estratigrafia, ou seja, camadas são formadas. O que o Dr. Leonard Brand propôs foi um tipo de um teste dessa teoria do Dr. Walt Brown. Se o planeta Terra estivesse totalmente inundado, você teria maré alta e maré baixa. Maré alta produz pressão, maré baixa produz descompressão. Se você tivesse um planeta inundado produzindo pressão, descompressão, através de maré alta e maré baixa, você teria a formação das camadas estratificadas que nós encontramos no nosso planeta hoje. Outra experiência que ele fez foi aquela de colocar animais mortos, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, dentro desse tanque com água e lama, produzindo esses processos de pressão e descompressão. E o que ele descobriu foi algo interessante, algo que às vezes a gente nem pensa, um princípio tão simples da física, quando se trata com lei de empuxo, todos esses negócios aí, mas é uma coisa básica, ou seja, o que tem densidade maior fica lá embaixo, o que tem densidade menor vai ficar mais em cima. Peixe tem uma densidade muito alta, maior do que de répteis, de anfíbios, mamíferos e aves. Obviamente, se tem um monte de peixe soterrado, se tem um monte de répteis, anfíbios, aves, mamíferos, todos soterrados, lá embaixo, devido à densidade, vão ficar os peixes, um pouco mais em cima os anfíbios, um pouco mais em cima répteis e um pouco mais em cima mamíferos e aves. Agora, é interessante porque isso daí é exatamente o posicionamento que nós encontramos na coluna geológica. A pergunta é, a coluna geológica, então, ela mostra uma evolução, ou seja, essas camadas são cronológicas, ou essas camadas seriam classificatórias, ou seja, num evento, você teria os animais com densidade maior aqui embaixo, densidade menor lá em cima. Ciência tem que pensar e avaliar as propostas. Então, alguma coisa aqui, só para você pensar um pouquinho, o que é fascinante a respeito disso é que essa proposta das tectônicas de placas, ela permanece como uma teoria. Trabalha principalmente na área de erosão e sedimentação, e a proposta é que isso teria ocorrido nesses últimos cerca de 600 milhões de anos, pelo menos. Mais específico devido aos fósseis e às camadas que nós encontramos ali do pré-cambriano, que são camadas bem definidas vindo dali para cá. Por outro lado, os criacionistas têm dito que essas camadas
poderiam ter ocorrido e se formado em apenas um ano. E é interessante porque isso aqui dá para a gente testar em laboratório, mostrando a formação da estratigrafia. Isso aí está relacionado com vazão de água, movimentação de sedimentos, tamanho dos grãos sedimentares. Todo esse negócio tem sido testado. No livro, inclusive, eu menciono vários trabalhos científicos que têm sido feitos nesse sentido. Então é muito interessante. Agora, o que tem sido interessante para mim é que eu tenho encontrado uma resistência muito grande a esse modelo. Mas esse modelo, ele é testável. O problema é que esse modelo tem implicações religiosas. Agora, outra vez, a ciência não deve deixar o modelo de lado pelas suas implicações religiosas. A ciência deve testar o modelo. A proposta é científica, ela está baseada em leis científicas, está baseada em testes científicos, na evidência científica. Se ela está, e podemos usar um modelo, ou seja, uma metodologia científica para testá-la, por que não? Deveríamos fazê-lo. Então, isso aí é a parte científica do catastrofismo. Eu paro por aí, mas deixe-me dar só uma pinceladinha para vocês, num outro pedacinho. E agora eu não vou falar do catastrofismo, mas gostaria de tentar encorajá-lo com respeito àquilo que nós cremos na Bíblia, relacionado com o dilúvio de Gênesis. Então deu para perceber um pouquinho uma parte da coisa aqui. Daria para explicar cientificamente de onde teria vindo toda a água do dilúvio? Sim. Daria para explicar para onde toda essa água teria ido? Sim. Daria para explicar o que aconteceu durante o dilúvio? Sim. Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso. Algo que é muito importante, vou voltar um pouquinho aqui, a Bíblia não é o único livro que trata do dilúvio. Tá? Existem mais de 250 relatos espalhados pelo nosso planeta. Os índios do Brasil têm, os aborígenes da Austrália têm, os pigmeus na África têm, os povos da Ásia, da Europa, ou seja, os esquimós, quem você puder pensar por aí, tem. São 250 relatos falando de uma coisa que aconteceu no passado. Eles dizem que um homem salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. São os mesmos 5 elementos. Se você perceber na Bíblia, é exatamente isso. Um dos mais conhecidos é chamado Poema Épico de Gilgamesh. Gilgamesh foi um rei de Uruk e ele encontrou, segundo o seu relato, o último sobrevivente, ou o único sobrevivente do dilúvio, que era Utnapishtim. E ele teve a oportunidade de conversar com ele e ele explicou tudo o que tinha acontecido a respeito daquele grande dilúvio que tinha acabado com a humanidade. Algumas outras questões interessantes. Moisés de Corenenses, que foi um historiador armênio, 200 anos antes de Cristo, dizia que havia um local na Armênia que você poderia visitar, era uma cidade próxima aos pés, ali assim, das montanhas do Ararat, onde ainda haviam alguns dos objetos utilizados por Noé e sua família na arca. Um outro historiador muito interessante, Flávio Joséfos, no seu livro Antiguidade dos Judeus, ele dizia o seguinte, que existe uma cidade na Armênia que você pode visitar, onde ali você verá alguns dos utensílios utilizados por Noé e sua família durante a época do dilúvio. Então é muito interessante quando você tem essa oportunidade de ver turismo histórico sendo falado por aí. Ou seja, não é coisa nova, isso aí já existia antes, o pessoal ia para ver essas coisas incríveis. Então quando nós olhamos tudo isso, a história está cheia, está repleta dessa ideia de um dilúvio e de um certo Noé e a sua arca. Deixe-me dar alguns conceitos, algumas considerações são muito importantes a respeito disso. E lembre-se que eu não estou mais tratando do criacionismo agora, estou tratando das implicações religiosas. Queria deixar bem claro, se eu estivesse aqui com um grupo de criacionistas, muitos deles já teriam se levantado e ido embora. Falaram assim, eu não tenho interesse nisso, a parte da teoria foi ótima, dá para a gente testar e tudo mais, mas nesse negócio agora não tem mais interesse. Então estou separando as duas coisas, não estou falando de criacionismo, estou tratando das implicações religiosas. Eu tenho grande interesse no estudo da Bíblia, principalmente numa área que todas as pessoas pulam. Ninguém gosta de estudar genealogia, você já viu? Chega lá na Bíblia, a gente começa a estudar genealogia, rapaz, Gênesis 1 é legal, 2 é muito bom, 3 legal, mas o 4 já entra a genealogia de Caim, daí você pula. Cai no 5, ali a genealogia de 7, daí você pula, vai para o 6. Lá no 6 está falando de Noé e tudo mais, 6, 7, 8, 9, excelente. Caiu no 10, puxa vida, genealogia de Sem, Cã e Jafé. No 11 dá para pegar um pedacinho que tem Torre de Babel, daí volta de novo, mais genealogia, fala, pula tudo isso aqui, vamos lá para o 12 de uma vez. E começa lá no 12 e vai embora. E nós não gostamos muito de genealogia, mas tem muita coisa interessante para a gente aprender na genealogia. Lembre-se que se está na Bíblia, é útil para o nosso ensino.
Então, quando nós estudamos, nós aprendemos. Algo que é muito interessante, segundo a cronologia bíblica, Noé foi o 10º depois de Adão. É só contar. 10º depois de Adão. Noé nasceu no ano 1056 da criação. Ou seja, Noé nasceu praticamente 126 anos depois da morte de Adão. Morreu no ano 2006 da criação. Ou seja, quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos de idade. Se Abraão quiser saber alguma coisa do dilúvio, era só ir lá e perguntar diretamente para Noé. Eu não sei se os dois falavam a mesma língua. Lembra que entre Noé e Adão tem a Torre de Babel. Desculpe, Noé e Abraão tem a Torre de Babel. Então, se os dois falavam a mesma língua, eu não sei, mas se tivesse um intérprete, daria para quebrar um galho ali. É só chamar o pastor Eros, ele pode resolver um pouco dessa parte da interpretação. Noé viveu 950 anos. Ele viu até a 10ª geração dos seus filhos. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, 10ª geração, 950 anos, o único que eu vi, que viveu tanto assim, foi o mestre Yoda lá no Guerra das Estrelas. Ninguém viveu tanto quanto ele. Todo esse negócio. Não pode ver que o mestre Yoda lá no filme 2, que agora é o 5, quando ele morreu ele tinha uns 900 e poucos anos. As pessoas falam, que isso? É um absurdo um negócio desse daí. É que quando nós estudamos telômero e telomerase, a gente tem conhecido um pouquinho mais como a longevidade funciona. Vou tratar um pouquinho disso na segunda palestra. Já imaginou Noé lá com seus tataranetos? Eu costumo brincar. Estava lá Noé assim no enterro de um deles, paradinho lá, olhando assim o tataraneto sendo enterrado. Assim, coitado, né? Morreu tão jovem, 250 anos. Flor da idade, um adolescente o rapaz ali. Para a gente seria um velho, mas para eles, flor da idade. Noé teve como pai Lameque. A Bíblia nos diz que depois que Noé nasceu, Noé foi o primogênito. Depois que Noé nasceu, Lameque ainda teve outros filhos e filhas. Portanto, Noé tinha irmãos e tinha irmãs também. O pai de Lameque foi Metusalém. Metusalém, depois que Lameque nasceu, porque Lameque também foi o primogênito, depois que Lameque nasceu, Metusalém ainda teve outros filhos e filhas. Portanto, Noé tinha irmãos e irmãs, tios e tias, deveria ter primos e primas, sobrinhos e sobrinhas, todo esse negócio aí. Por que só Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras entraram na arca? Cadê o pai e a mãe de Noé? Cadê o avô e a avó? Cadê os tios? E as tias? E os irmãos? E as irmãs? Eles não acreditaram nele. O sogro e a sogra eu sei porque eles não entraram na arca, mas os demais assim a gente tem uma noção. Estou brincando. Não era um homem íntegro, a Bíblia diz que ele era. Provavelmente ele insistiu tudo que ele pôde com o sogro e a sogra e talvez tenha dado graças depois que eles não entraram. Mas nós sabemos que houve essa atitude, pelo menos deve ter havido. É fascinante quando nós pensamos isso. O pai de Noé nós sabemos por que ele não entrou na arca. Ele faleceu 2 anos antes do dilúvio com a idade de 777 anos. O avô de Noé, Lameque, nós não sabemos, porque ele faleceu no ano do dilúvio. Se foi antes, se foi na hora do dilúvio, ou se foi durante o dilúvio, nós não sabemos. Mas ele faleceu com 969 anos. Interessante que Noé teve 3 filhos, Shem, Cam e Jafé, e a profissão dele era fazendeiro. Uma questão que é muito interessante, segundo a cronologia bíblica, o dilúvio ocorreu no ano 1656 da criação. Se você pegar o crescimento malthusiano, que é um tipo de crescimento utilizado para cálculos que a ONU faz, crescimento populacional do mundo, e pegar um pouco também daquilo que é o nosso fator de crescimento mundial, eu peguei só metade. Em cerca desses 1656 anos, nós teríamos aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes no planeta. Se você considerar a questão de guerras, epidemias e tudo mais, dados os valores atuais, deveria flutuar mais ou menos entre 700 milhões e 2 bilhões de habitantes na época do dilúvio. Isso aí são limites máximos. Okay? Então, algo que é muito interessante sobre isso, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas Noé, já imaginou Noé no meio de todo esse povo? Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou o único lá no meu departamento que acredita em Deus. Não fica desanimado, não era o único no mundo. Já imaginou? Vamos fazer uma reunião de oração, não apareceria ninguém. Estudo bíblico, ele, a esposa, os 3 filhos. Então não fica desanimado não. A Bíblia nos fala dessas coisas para o nosso conforto. Se você se sente sozinho, não se preocupe. Já teve gente que teve uma situação pior do que a sua e deu testemunho de fé. Mostrou que é possível crer.
É possível crer contra toda a esperança. É muito interessante porque pessoas chegam e falam assim, mas Noé não tinha tecnologia para desenvolver tudo aquilo. Noé foi o quê? O 10º depois de Adão. Tubal-Caim, que foi da descendência de Caim, foi o 8º depois de Adão, e a Bíblia diz que ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Portanto, Noé, que vem a 10ª geração, Tubal-Caim, que era a 8ª depois de Adão, esse pessoal da 8ª geração já dominava o quê? Mineração, siderurgia, metalurgia, todo esse negócio. Tinha tecnologia, já tinha. Está na Bíblia, só a gente lê a Bíblia do jeito que ela foi escrita. Então a gente vai encontrando todas essas questões muito interessantes ali. Onde estaria a Arca de Noé hoje? Nós não sabemos, mas deve estar naquela região ali das montanhas do Ararat. Existem 2 delas principais, o Ararat maior e o Ararat menor, mas lembre-se que o Ararat é uma cadeia de montanhas, não é uma montanha específica. Nessas 2 aqui existe uma grande probabilidade que a Arca de Noé esteja lá. Inclusive algumas pessoas que visitaram o Ararat maior, que é esse dali, que atualmente o pico dele, a parte superior está coberta de gelo, dizem que ali é onde estaria a Arca de Noé. Do outro lado, onde fica esse desfiladeiro, o Ahora, não é provavelmente quando Noé e quando a Arca ficou presa ali, não era ali, ou seja, o desfiladeiro não existiria como ele é hoje. Ou seja, Noé não parou no topo de uma montanha congelada com a Arca e todo mundo saiu dali e morreu de frio. Isso daí foi o que aconteceu depois, nós sabemos disso. Por exemplo, muitas daquilo da geologia do local ali, nós sabemos que passou por algumas alterações devido a uma série de terremotos no começo desse século. É uma região de grande estabilidade sísmica, então nós sabemos que ali tem coisas que acontecem. Tá? Só por curiosidade, deixe-me dar uma pequena pincelada aí para você ir pensando um pouquinho a respeito da cronologia do dilúvio. Segundo as Escrituras, no dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo, primeiro água de baixo, daí abriram-se as comportas dos céus, águas de cima. Então o dilúvio não foi só chuva. Primeiro veio água de baixo, depois água de cima. 40 dias depois, segundo as Escrituras, fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus. E muitas pessoas acham que Noé saiu da arca e daí ele teria morrido afogado, porque tudo estava inundado. Porque a Bíblia nos diz que 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca que estava flutuando, ela ficou presa, ou seja, o fundo dela ficou enroscada ali nas montanhas do Ararat. Noé não conseguia ver o fundo ainda, mas ele via tudo inundado, é como um navio preso num banco de areia. 223 dias depois que o dilúvio começou, Noé começa a ver o topo das montanhas aparecendo. 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre a janelinha da arca, solta um corvo, o corvo vai e foi. Ele espera 7 dias, solta uma pombinha, pombinha vai e volta. Espera mais 7 dias, solta a pombinha de novo, ela vai e volta, trazendo um raminho de oliveira. Espera mais 7 dias, ela vai e não volta mais. 284 dias já teriam se passado. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e percebe que o solo está enxuto. Daí ele começa a fazer os preparativos para sair, e 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca com a sua família e os animais. Algo muito interessante. Já imaginou você com a sua sogra por 371 dias dentro de um barco? Não tem lugar para onde ir, só vocês ali. Eu fico pensando nas noras de Noé. Agora, imagina logo depois do dilúvio, tudo que teríamos o quê? Aquele barquinho, Noé saindo, só ele e mais ninguém por ali. Ele e a sua família. Em outras palavras, o dilúvio, nós estamos tratando de 371 dias, cerca de 53 semanas, 150 dias de inundação, 221 dias de escoamento. Rapidamente, só para tirar algumas ideias erradas, porque as pessoas quando pensam no dilúvio bíblico, têm uma ideia meio de gibi, ou então de flanelógrafo. Eu venho dessa época do flanelógrafo. Então muitas pessoas pensam na Arca de Noé como alguma coisa semelhante a isso. Ou seja, era um negócio meio estranho. Como que Noé ia colocar toda aquela bicharada dentro da arca? Porque Deus falou 2 de cada espécie. Já imaginou colocar 2 animais de cada espécie dentro da arca? Seria uma dificuldade muito grande. Então, só para termos uma pequena noção, 2 pessoas que dizem ter visitado a Arca de Noé, uma delas, as 2 já são falecidas, o Sr. George Hagopian, ele nasceu na Armênia,
morou na Turquia, e ele era pastor de ovelhas, juntamente com o tio dele no verão do ano de 1905, depois de 1904, George Hagopian, esse senhor ali, ele teve a oportunidade de subir até onde estava a Arca de Noé, e ele relatou para Alfred Lee, quem é uma pessoa que tem grande interesse na Arca de Noé, já tem pesquisado sobre a Arca há mais de 35 anos. Então, George Hagopian falou para Alfred Lee o que ele tinha visto. E aí está um desenho daquilo que George Hagopian havia visto. Uma outra pessoa que Alfred Lee encontrou também foi Ed Davis. Ed Davis foi um militar americano que durante a Segunda Guerra Mundial, o batalhão dele esteve lá no Irã, e ele também foi levado até aonde estava a Arca de Noé. Isso foi o que ele disse ter visto lá. Só que ele disse que a arca estava partida em 2 pedaços. No entanto, os detalhes de construção, partes mais específicas do relato desses 2 homens é exatamente igual, só que esses 2 nunca se encontraram. Baseado no relato deles, a Arca de Noé deveria ser algo mais ou menos assim. Uma caixa. Tá? Uma caixa de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Se você tiver curiosidade, pegue um pedaço de madeira e corte nessas proporções, leve um dia numa piscina pequena, coloque lá dentro e crie um pequeno dilúvio. Faça um tumulto na água para você ver se você consegue virar esse pedaço de madeira, se ele vai capotar. É impressionante essas proporções em termos de estabilidade. Você faz quase tudo que você puder imaginar para tentar virar um negócio e ele não vira. Ele quase vira e cai de volta. Ele quase vira e cai de volta. Ele rodopia em todas as direções, faz aqueles negócios todos. Ou seja, daria para Noé e a bicharada ficar, lá vai de novo. Essa daí foi legal, vamos pegar outro redemoinho. Ou seja, dá para fazer tudo isso. Mas a possibilidade de literalmente ela virar, zero. Se nós pegarmos o tamanho desses côvados e transformarmos nas medidas atuais, existem vários tipos de côvados. Eu peguei o menor de todos eles para que ninguém diga que nós estamos assim exagerando. Então, o menor côvado que eu peguei é o côvado dos hebreus, 44 centímetros e meio. Então, a Arca de Noé seria algo mais ou menos assim. Então, o que vocês estão vendo ali. Eu costumo brincar com o pessoal que as pessoas falam assim, mas não tem proa e popa, tem aquele bico. Isso aí é usado para hidrodinâmica, para economizar combustível. E o que eu brinco é que o pessoal ali, Noé, queria fazer exatamente igual aquilo que os alunos de matemática gostam de fazer nas aulas. Ficar boiando. Ou seja, esse era o alvo. Se você não afundar, está ótimo. Então o negócio é boiar, pelo menos. Então Noé não queria ir para lugar nenhum, ele queria boiar. Tanto é que a arca não tinha sistema de propulsão, pelo menos, pelo que tudo indica, não. O alvo dele era ficar boiando. Quando nós pensamos em termos do tamanho dela, o volume dela era de aproximadamente 41 mil metros cúbicos, peso bruto quase 14 mil toneladas, deslocamento quase 20 mil toneladas. Aí você tem uma comparação entre o tamanho do ser humano e a Arca de Noé. Daria para colocarmos na Arca de Noé, sem fazer força nenhuma, 3.970 Volkswagen Fox. E sobraria um pouco de espaço ainda. Daí a pergunta que vem é o seguinte, mas a Bíblia diz que era para colocar 2 animais de cada espécie. Agora, como colocar 2 animais de cada espécie dentro da arca? Hoje são conhecidas mais de 1.300.000 espécies. Não dá para colocar toda essa bicharada. Imagina se Noé quisesse levar inclusive dinossauros. Daí é que não cabe mais nada. Ou seja, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso rapidamente. Existe uma grande variedade de animais. Verdade. Vamos pensar no 2 de cada espécie. Primeiro, vamos começar em termos de tamanho da arca. Eu acabei de mencionar o volume da arca, o tamanho dela. Se nós transformarmos esse volume em área para colocarmos animais, isso significa que dentro da arca seria possível nós transportarmos aproximadamente 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. E as pessoas falam assim, 120 mil animais? Está vendo como não cabia na arca? Hoje conhecidos nós temos cerca de aproximadamente 1.300.000 espécies, pelo menos. Eu entendo isso. O pessoal que trabalha com a entomologia, estudando um pouquinho dos insetos, sabe que desses 1.300.000 espécies, mais de 900.000 são insetos. Ou seja, você não coloca inseto dentro da arca. Porque Deus mandou Noé levar aqueles que têm fôlego de vida em suas narinas e insetos respiram por traqueias. Então você não vai colocar inseto dentro da arca. Ou seja, mais de 900.000 sobrariam no máximo 400.000 espécies. Você fala, mas 400.000 espécies? Na arca tem lugar só para 120 mil animais. 2 de cada um seriam 800 mil animais.
ótimo, mas quem mandou levar peixe e etc, coisa e tal? Existem mais de 400 mil espécies que são relacionadas com vida aquática, pelo menos, estudando os valores mínimos, a gente sabe que é mais do que isso. Então nós teríamos no máximo 100 mil animais para colocarmos dentro da arca. Ou seja, 100 mil animais entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Mas aí entra um probleminha. A palavra espécie que a Bíblia usa não é a palavra espécie, não tem o mesmo significado da palavra espécie da taxonomia. Em outras palavras, quando a Bíblia está falando de espécie, ela está tratando do tipo básico. Lembra do conceito que eu dei ontem de tipo básico? Esse é o tipo básico. Essas são as variações. Em outras palavras, Deus não mandou Noé pegar as variações. Deus mandou Noé levar os tipos básicos. Ele não precisaria, por exemplo, levar cães, lobos, hienas e coiotes, porque isso aí são variações. Ele só precisaria levar o tipo básico. Do tipo básico, essas variações surgiriam novamente depois. Se você pegar os tipos básicos, entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves, o número conhecido hoje não passa de 8 mil, incluindo os dinossauros. Eu coloquei 20 mil para ninguém poder reclamar. Vamos supor que tivessem 20 mil tipos básicos. 20 mil tipos básicos, 2 de cada um deles, seriam 40 mil animais. 40 mil animais do tipo básico. Daria para colocar toda essa bicharada na arca? Bom, a arca cabiam 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Você fala, mas vai perceber que não dá para colocar tanto bicho assim. Bom, se bem que a maior parte entre répteis, anfíbios, mamíferos e aves, deles, de toda essa quantidade absurda que tem aí de tipos básicos, aproximadamente 1/3 são de aves. E aves são pequenas. Então não teria tanto problema assim. Mas o que a gente faz com o resto da turma que é meio grande? Bom, com o resto da turma que a gente faz, o que a gente faria é só usar a mesma metodologia que o pessoal usa em zoológico. Em zoológico nós trazemos animais adultos? Não, nós trazemos filhotes. Porque o filhote ele se adapta melhor. Por que Noé ia pegar e trazer um baita de um apatossauro lá de 12 metros de altura? Traz um filhotinho, são 60 centímetros só. Para que ele ia trazer um Tyrannosaurus Rex, tá, de 6 metros de altura? Traz o filhotinho, dá uns 40 centímetros. Muito mais fácil para transportar, né? Noé podia até chegar para o filho dele e falar, pega lá o T-Rex, coloca lá atrás. O Shem podia pegar o T-Rex, malandrão, vão lá no cantinho, e coloca lá do lado da ovelhinha, fala assim, se mexer nela, ó, então, tá? Cada um no seu cantinho lá, tudo direitinho. Daria para colocar a bicharada lá. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas espera aí, como é que Noé saiu catando toda essa bicharada por esse mundo? Peraí, tem uma lição importante para nós aprendermos. Primeiro, lembra o que nós falamos? Antes do dilúvio havia uma Pangeia. Noé não precisava vir aqui na América do Sul, não tinha América do Sul, estava tudo conectado ainda, era um continente só. E Noé não teve que sair caçando os animais. A Bíblia diz o seguinte, Deus falou para Noé, 2 de cada um virão a ti e tu os farás entrar na arca. O trabalho de Noé era guardar os animais. O trabalho de Noé não era ficar lá, ok, próximo casal, vamos ver o DNA, se é o melhor DNA que nós temos no planeta. Noé estaria até hoje tentando achar o melhor DNA para colocar dentro da arca. Deus tomou sobre si a responsabilidade maior. Falou, eu faço a parte mais difícil e você faz a mais fácil. Eu escolho o material genético, você guarda. Tem uma lição muito importante para a nossa vida nisso. Deus sempre, quando Ele pede para nós fazermos alguma coisa, Ele fica com a mais difícil, Ele dá a mais fácil para a gente. Se você estiver fazendo a difícil, você já sabe a parte de quem você pegou. Você não vai conseguir. Essa é a dele. Só Ele consegue isso. Então são lições que estão ali para nós aprendermos. O Senhor Deus nos ensinando lições preciosas a respeito da sua palavra. Bom, para nós encerrarmos, 371 dias dentro da arca. E comida para essa bicharada. A Bíblia nos dá alguns detalhes que são muito interessantes. A Bíblia nos diz o seguinte, que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Por que Deus coloca esse tipo de informação na Bíblia, afinal de contas? Ele podia ter dito que as águas do dilúvio prevaleceram sobre as montanhas mais altas, mas ele dá altura. A arca tinha praticamente 3 compartimentos. Ali vocês estão vendo aquela abertura de um côvado à volta toda, e aqui estão os 3 pisos. Nesses pisos haviam pequenos compartimentos para os animais. Quando a Bíblia fala de 15 côvados, isso significa que praticamente os 2 pisos inferiores da arca estavam abaixo do nível da água. 15 côvados significa do nível da arca até o fundo da arca. Isso dava 15 côvados. Então, os 2 pisos inferiores abaixo do nível da água. Abaixo do nível da água,
tem um negócio muito interessante, porque fica escuro e fica um pouco mais friozinho, porque as águas dos oceanos são um pouquinho mais frias do que aquilo que normalmente a gente está habituado, aquela água da praia, um pouco mais geladinho lá no meio. Os animais passariam por processos de tipo de hibernação e torpor. Em outras palavras, um sono profundo, uma sonolência muito grande, mais ou menos aquela que você está com ela agora, que eu estou vendo. Sabe, você fala assim, poxa, eu pensei que ele não estava vendo, mas eu estou. Tem gente até orando já para terminar logo assim. Estou brincando. Esses processos de hibernação e torpor estão relacionados com 3 áreas muito importantes. Primeiro, haveria uma necessidade de pouca alimentação para os animais. Isso produziria poucos resíduos biológicos, é exatamente isso que você está pensando, número 1 e número 2. Ou seja, não daria tanto trabalho assim para Noé manter a arca limpa e ter um odor agradável dentro da arca. E número 3, haveria um processo lento de desenvolvimento biológico. Ou seja, os animais não iriam crescer rapidamente. Quando você está em torpor e hibernação, o crescimento é lento. Ao estudarmos essas coisas, nós vemos que o dilúvio de Gênesis, ele é perfeitamente científico. Dá para a gente testar tudo isso. Não é um absurdo. Muitas pessoas chegam para mim e falam, você crê no dilúvio? Rapaz, isso é... Sou da ciência. A gente pesquisa. Se diz, vão atrás da resposta. Independente da implicação religiosa disso. Ele colocou animais lá dentro da arca, ficou lá? Como é que funcionou isso? Do jeito que eu mostrei. Por que eu coloquei essa questão? É porque dentro das nossas igrejas existe uma tendência mais ou menos assim. Como que Deus colocou os animais na arca? Então os irmãos chegam lá, ficam até na ponta do pé, colocam a auréola aqui em cima, impostam a voz e falam, pela fé. Não, foi pela porta, não foi pela fé. A gente tem que estudar e ver que foi pela porta. Esse negócio, tem muita coisa que foi pela fé, eu concordo. Mas, irmãos, Deus nos deu cabeça para a gente pensar. Temos que avaliar o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. É verdade ou não é? Como que funciona isso? Eu comecei a virar evolucionista na minha igreja. Porque na Arca de Noé eu queria colocar os dinossauros e meus professores não deixavam. Diziam que eles estavam extintos há milhões de anos. Eu comecei a acreditar. Daí lá na escola falavam que eles estavam extintos há milhões de anos. Meus professores de escola dominical diziam que eles estavam extintos há milhões de anos. O pastor pregava e eu falava, coitado, é o único que não estudou ainda, foi para o seminário. Não sabe do que a ciência já provou. E na minha mente tudo aquilo foi borbulhando. Não que eu não acreditasse na palavra de Deus. Acreditava, mas achava que a evolução tinha ocorrido também. Não estou dizendo a evolução em todos os seus detalhes, como já mencionei, existem propostas dentro da evolução que elas estão corretas, quero deixar bem claro isso, mas nas suas premissas básicas não. Então essa ideia praticamente do dilúvio que aconteceu. Só por curiosidade, depois do dilúvio, aqui você tem, por exemplo, 2 tipos básicos sendo colocados na arca, os 2 lá da criação, depois do dilúvio, as variações. É o que nós temos da biodiversidade hoje. Então é um negócio muito interessante que nós podemos estudar esse assunto. Agora, lembra-se que essa segunda parte foram as implicações religiosas. Isso não é parte do criacionismo. O criacionismo não estuda o dilúvio de Gênesis. O criacionismo estuda a teoria das hidroplacas. O dilúvio de Gênesis é uma implicação religiosa.